Após fazermos as unhas, então, vamos passar para a parte de acabamento final. Bom, vou iniciar então pela parte aqui desses volumes, desses ossos da mão. A tendência desses ossos é fazer um pequeno, o tendão faz uma pequena ligação assim, ó, sobre o dedo. Então, na hora de modelar essa parte, eu tenho que levar em conta isso daí. Então, eu venho aqui e vou. Estou usando uma ferramenta de aço fino e retangular. Ela consegue chanfrar melhor, mas a ferramenta pode ser utilizada qual você tem ou a que você se adaptar melhor. Em seguida eu vou trabalhar na parte da separação dos dedos entre eles, dos dedos. Os dedos acabam ficando um pouco juntos e acabam se aglomerando, dando uma impressão estranha na mão. Então o que eu vou fazer com os dedos para não ficarem juntos? Vamos trabalhar um para um. Quando eu levanto o dedo, acaba ficando uma dobra, né, uma ruga entre um dedo e outro. Olha lá. Então vamos trabalhar isso também. Então, a gente pega uma ferramenta chanfrada bem pequena e vamos trabalhar assim, ó. Puxar o dedo que está puxando sempre vai partir dele a ruga. Olha. Então agora eu vou tirar com a ferramenta menor. E faço a mesma coisa aqui. Em alguns casos, como esse é o do primeiro dedo aqui, o indicador, eu vou ter que colocar um pouquinho de massa para poder criar uma ruga um pouco mais forte. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu vou criar aqui dentro a ruga no meio. E vou pegar um pequeno rolinho para fazer a dobra. Aí com a ferramenta eu venho e soldo. E soldo. Depois com umas ferramentas menores, eu venho para desbastar. As ferramentas de laço fino são legais agora porque elas conseguem criar bem a textura a impressão e a textura de rugas. Então fica bem natural e permite que você possa trabalhar de uma maneira mais tranquila, assim, sabendo que o resultado final vai ser o que você pretende fazer. Então vou trabalhar mais a parte de baixo. Agora eu vou dar uma suavizada nisso tudo que eu fiz. Não ficar tão marcado. Tirar um pouco o excesso de volume, deixando praticamente como se fosse um volume só.
certo? Vou trabalhar um pouco essa parte aqui também de novo, olha, para definir melhor. E a parte entre os dedos, que é o capo e o metacarpo aqui, eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui, ó. Em seguida, eu vou pegar uma ferramenta de laço bem fina e vou criar aqui umas rugas no sentido da mão, para poder me ajudar a dar a impressão mesmo de dobra. Aqui salientar um pouco mais a pele esticada. Então vamos fazer o acabamento final. Então, o que eu vou fazer agora aqui é algumas veias. Para isso eu vou usar uns rolinhos de massa bem finos e uniformes, ou seja, eles não podem ser de tamanho ondulado, tem que ser um padrão. Então, eu vou colocar uma das veias assim. Certo? E vou soldar essa veia aqui. E vou aplicar mais uma aqui. No lado esquerdo. E uma no lado direito. Aqui vamos puxar dela, então eu tiro a parte daqui. E aí eu solto. Começa ela fica estranho. E depois quando fizer a solda, ela acaba melhorando. Para soldar agora eu vou usar uma ferramenta que ela é curva, que me deixa trabalhar dentro dos ângulos agora. Então eu soldo tudo primeiro para um lado, arrastando mesmo a massa. Olha. O que eu tenho que fazer primeiro aqui é só fazer uma solda para segurar essa veia que eu coloquei. Eu não tenho a intuição ainda de acabamento, então eu tenho que ir trabalhando conforme a necessidade do que vem acontecendo. Que na verdade eu não consigo trabalhar o acabamento sem segurar essa veia que eu coloquei aqui. Vou virar para o outro lado e vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Olha. Soldo todas as laterais dela por inteiro, ó. Principalmente nas curvas, ó, onde geralmente pode ficar solta. E aí eu tenho um começo em que eu possa começar a trabalhar aqui já. Ou seja, eu tenho uma estrutura em que eu consigo agora começar a criar um acabamento. Olha. Agora com uma ferramenta de laço bem fina mesmo, nós vamos dar o acabamento final. Então para isso eu tenho que fazer o quê? Agora eu venho tirando o excesso da veia e vou especificar com a ferramenta a espessura, né? A largura, a espessura, o volume dessa veia. Então eu venho tirando todas as marcas agora que a outra ferramenta fez. Primeiro lateral, os laterais dela.
depois na outra lateral e depois na parte de cima. Eu vou tirando todo o excesso. E então eu consigo uma visualização melhor. Não significa que ela esteja pronta. Ela não está pronta ainda, mas eu já consigo entender melhor o que eu quero fazer. Por enquanto ela parece um pouco dura, não tem muito movimento, não tem muita vida, porque ela não está ainda em fase de acabamento final. Agora eu vou suavizar bem essas veias. Então eu venho com a ferramenta e vou passando a ferramenta agora até ela ficar como eu desejo. Ou seja, eu vou suavizar todo o volume dela. E dessa maneira eu vou conseguindo trabalhar a veia para que ela pareça interna. Nessa cabeça, eu comecei a colocar a veia. Dá pra ver, aqui dá pra ver também, ela, olha. Já tá bem mais suavizada. Olha, com ferramenta de laço, bem fino, flexível, eu venho agora delimitando o contorno dessa veia. Ou seja, eu vou redefinindo agora o caminho que ela vai. Com isso eu consigo fazer um movimento mais, vamos dizer assim, mais natural, né? Um movimento mais... Consigo criar vida nessa veia. Eu venho trabalhando. Por mais que dê vontade de fazer uma veia mais grossa, para deixar o personagem mais robusto, evita isso daí nas mãos. A gente coloca as veias nas mãos, estamos colocando veia nas mãos no sentido de aprimorar a qualidade da modelagem, assim, eu posso explicar assim de uma maneira até vamos dizer assim simplória, é criar beleza só, é só destacar detalhes e conseguir um pouco mais de realismo. Aí eu venho aqui e continuo contornando toda a veia. Eu depois novamente tirar o excesso e aí eu passo a ferramenta de maneira bem suave de todos os lados para que todas as quinas, tudo saia, e isso vai fazer com que a veia pareça estar por baixo da pele. Eu pego a ferramenta de leve e passo ela em todos os sentidos, exatamente contra o sentido da veia, olha. Contra o sentido da veia. É simples, mas exige um certo trabalho.
que vai ajudar aqui no acabamento da veia é o solvente. Como eu já trabalhei na unha, já trabalhei nos detalhes de rugas, eu já posso passar o solvente praticamente em toda a parte da mão agora de novo. Repara que a hora que eu passo o solvente, a veia parece até mais grossa. Então eu tenho que ir lá e refazer um pouquinho de novo, tirando o volume até que ela se acerte da maneira como tem que ficar, como eu quero que fique, ou como a referência está pedindo que fique, ou como a minha imaginação que você imaginou quando você quis fazer. Há casos, por exemplo, depende do personagem, depende da situação, você pode fazer uma veia mais grossa. Se for uma situação de repente em que ele está energizando, não sei, com algum poder no corpo, algo em que você queira passar através das veias mais grossas, às vezes estarem saltando alguma expressão, algum sentimento, algum efeito especial através das veias, tudo bem. Fora isso, é importante que as veias fiquem bem suaves e pareçam, acima de tudo, estarem por baixo da pele. Repare que a hora que eu passo o solvente, eu passo contra o sentido da veia, olha. Ó, sempre contra o sentido da veia. Ela ainda está um pouco grossa, está grosseira. Eu consigo ainda afinar bem mais essa veia. E é o que eu vou fazer em seguida agora, na hora que secar o solvente. Eu já sei onde que eu tenho que trabalhar. Então, aproveitando o solvente, eu venho dando agora o acabamento nessas partes que eu fiz de dobras, relevos e tirar as marcações que as ferramentas deixaram agora nessa última etapa que nós fizemos. Repara que as dobras agora, depois que você passa o solvente, elas parecem mais naturais, olha. Aqui um exemplo, ela está bem grosseira. Aí o solvente vem e deixa tudo muito natural. Porque ele tira as marcas, vai tirar toda a parte de essa expressão ruim que a ferramenta deixa, marcada, né? Volto lá embaixo, onde eu tinha feito mais dobras e mais marcas da expressão da mão. E vou tentar suavizar tudo o máximo que eu puder com solvente agora. Tomando cuidado para as rugas mais finas, que o solvente pode tampar elas ou pode acabar com elas. Procure não usar o pincel muito carregado de solvente. Procurar sempre que passar o solvente, a modelagem ela acaba soltando essa primeira camada de clay. Então o pincel, conforme você vê que carrega, que se torna pastoso, limpar isso num pano, num papel absorvente. E aí você vem tirando essa camada, que na verdade o que o solvente faz é dissolver essa camada que nós temos aqui por cima de tudo. Então essa primeira camadinha de tudo ele vai dissolver e o que na verdade faz é espalhar esse clay dissolvido, o que pode tampar muito detalhe, texturas, rugas, desde que o pincel fica bem carregado. A vantagem de usar o thinner é porque ele seca bem rápido. Ou seja, você passa, ele não fica oleoso. Ele permite que você consiga pegar na peça. Olha, eu passei aqui em cima, olha, já está seco. E com isso nós ganhamos muito tempo de trabalho. Certo?
Diferente do que até se já ouvi falar, depois do solvente tem que lavar a peça. Não, evite isso daí. Você pode danificar as texturas que você demorou às vezes horas fazendo, porque o solvente que você está usando não presta. Tá? O que eu aconselho é o seguinte: como eu estou usando solvente aqui nessa mão hoje, ah, o certo para tirar molde dela, espera pelo menos 24 horas, para que o solvente realmente evapore por completo e não cause transtornos com o silicone ou com o material que você for fazer o molde. Porque o solvente às vezes parece que ele já evaporou, mas ele está lá ainda. Ok? Sempre no caso das mãos, é legal você antes do molde dar mais uma geral nela, olhar cada detalhe, está tudo certinho, tudo está tudo conforme você teve feito o acabamento, para que mais tarde, quando finalizar um molde, você não se arrependa de não ter olhado. É importante o tempo todo estar olhando a peça, para ver se você não esqueceu também, porque às vezes na hora de modelar, você se apega a algum pedaço da escultura, algum ponto para fazer algum detalhe e acaba esquecendo algum detalhe para trás. Muitas vezes a pressa também para entregar a escultura a tempo da encomenda e acaba deixando algum detalhe para trás que pode fazer diferença. Na anatomia, principalmente. Então o que nós vamos fazer aqui é, além de modelar, dar bastante dicas, até da produção, porque a vantagem desse curso que estamos tentando levar até você agora é profissionalizar o escultor de maneira que ele consiga usar o seu tempo para trabalhar com isso, né? Fazer a escultura também o seu trabalho, certo? Então acho que toda dica agora é muito útil, principalmente profissional, de como trabalhar, como conseguir mais resultado. Até para as pessoas que não querem trabalhar, fazem apenas por hobby, é legal as dicas aí, fica algumas dicas com certeza o pessoal já conhece, mas é sempre bom estar ressaltando tudo o tempo todo para a gente sempre estar atento. Então temos aqui a mão já pré-acabada. O que eu vou fazer agora é esperar secar o solvente que eu passei nas veias, no resto da mão, e fazer a última etapa, que são as marcações dessas ruguinhas da articulação, texturas e todo o resto.